nós vamos concluir agora a nossa calcinha do projeto, tá? Eu resolvi fazer uma mudança aqui na modelagem, mas é coisa simples, tá? Você vai dobrar aqui cerca de 5 centímetros da lateral, você marca 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui, dobra, pra poder fazer um detalhe na lateral, que eu acho que vai ficar mais bonito e vai ser melhor pra vocês. Como é a primeira calcinha, ela tendo essa regulagem lateral pra vocês vai ficar mais fácil, tá? Aqui eu já fiz a primeira parte da nossa lateral, tá? Depois a gente vai ver com o acabamento. E agora nós vamos fazer a segunda parte. Aqui nós vamos ir diminuindo conforme o molde vai pedindo, tá vendo? Aqui nós diminuímos, vamos diminuir só na cava, tá? A parte da cintura fica exatamente igual, você não faz nenhuma modificação. E nós vamos fazer aqui a parte da cava, tá? Aqui nós vamos começar a fazer pontos baixos. A primeira carreira vai ser de pontos baixos, pra poder selar a lateral e a gente iniciar, pra gente selar o meio e iniciar a lateral, tá? Aqui eu comecei os pontos baixos daqui pra cá. Então esse lado aqui é o lado direito. Então tem que fazer os pontos baixos nesse lado direito aqui também, tá? Vou prender meu fio, vou fazer uma correntinha e vou fazer pontos baixos para cada espacinho de base, tá? Aqui você vai fazendo mais ou menos no olhômetro de um jeito que não fique repuxando, mas também não fique muito frouxo, tá? Aqui, como eu já fiz, eu vou contar quantos eu fiz desse lado e vou fazer a mesma quantidade do lado de lá. Eu fiquei com 33 pontos baixos, então aqui eu preciso ter 33 também, tá? Se você estiver fazendo exatamente a mesma medida que eu, se você estiver fazendo exatamente a mesma quantidade de carreiras, então você pode fazer também 33 pontos desse lado, que vai dar certinho. Se não, você vai medindo aí no seu molde. Quando chegar nessa parte aqui, você faz a quantidade de pontos baixos que fique de uma forma mais reta e que não fique muito repuxado nem muito largo, tá bom? Vou seguir fazendo aqui os meus pontos baixos e volto com vocês, tá? Terminei aqui os 33 pontos, tá? Lembrando que tem que ficar com a mesma quantidade de pontos, os dois lados, tá? Aí você vai fazer a quantidade que você achar, tá? Você vai fazer a quantidade certa aí para o total de carreiras que você fez. A minha que ficou assim, você pode ver que ela não ficou nem repuxando nem muito larga. Agora nós vamos começar a diminuir. Eu, a princípio, vou diminuir um ponto por carreira, tá? Porque pra mim é o suficiente. Vou diminuir aqui porque eu já consegui ver que um ponto por carreira é o suficiente para fazer a curvatura da cava das minhas pernas. Se você estiver fazendo do mesmo tamanho que eu, com a mesma linha, com a mesma agulha, você pode usar esse mesmo sistema de diminuição, tá? Vou diminuir aqui um ponto em cada carreira por 10 carreiras, tá? Você tem que fazer no seu molde, faz uma carreira, coloca em cima do molde, faz outra carreira, coloca em cima do molde, pra você ver se tá acompanhando essa curvatura. Mas, geralmente, para todos os tamanhos, é praticamente a mesma coisa, diminuindo um ponto por carreira, tá? Mas é sempre bom você ir colocando em cima do molde pra não se perder. Como eu já fiz esse lado, eu não preciso ficar vindo aqui, porque esse lado aqui vai ser, esse aqui vai ser exatamente igual a esse aqui. Eu vou diminuir por 10 carreiras, um ponto por carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês, tá bom? Como é que nós vamos diminuir? A diminuição é feita da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, laçar a linha, vou vir no ponto seguinte, laçar a linha, vou ficar com 3 pontos na agulha. Vou ficar com 3 laçadas na agulha. Vou laçar a linha novamente, no ponto seguinte, puxo ficando com 5 laçadas na agulha. Eu vou puxar 2 e 3, tá? Porque essas 3 correntinhas aqui equivalem ao nosso primeiro ponto alto e essas 2 correntinhas equivalem à nossa primeira diminuição, tá? E vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. No final, nós temos que ficar com 32 pontos. Afinal, nós vamos diminuir um ponto por carreira. Então, eu sigo fazendo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final da primeira carreira, ó, aqui tem nossa diminuição, que é a cava das pernas. Fiz ponto alto sobre ponto baixo, até chegar aqui no meu último ponto. Na parte da cintura, que não tem diminuição nenhuma. Vamos virar o trabalho e vamos subir 3 correntinhas. E voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar num ponto antes da diminuição, nesse ponto aqui. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar nele. Cheguei aqui, ó, num ponto antes da nossa diminuição. Vou inserir a minha agulha, laçar a linha, inserir a agulha, puxar a linha, ficando com 3 na agulha. Laçar a linha, inserir a agulha em cima dessa diminuição que nós fizemos. Puxar a linha, ficando com 5 na agulha. Ficando com 5 argolinhas na agulha. Vou tirar 3, depois eu vou tirar mais 3. Vai ficar assim. Laçar a linha e o ponto alto no último ponto alto. Mais uma diminuição. Virar o trabalho, subir 3 correntinhas, laçar a linha em cima dessa diminuição aqui. Laçar a linha em cima dessa diminuição. Eu vou inserir minha agulha, puxar o fio, ficando com 3 na agulha. Laçar a linha no próximo ponto, inserir a agulha, ficando com 5 argolinhas. Vou tirar 3, depois eu tiro mais 3. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto.
Vou trabalhar dessa mesma forma por 10 carreiras, tá? No caso, tamanho 52. Se você estiver fazendo com a mesma linha agulha que a minha, você pode seguir esse mesmo padrão, tá bom? Eu vou trabalhar aqui e volto com vocês. Se for por outros tamanhos, você vai colocando em cima do seu molde e vai acompanhando aonde ele precisa ser diminuído, tá bom? Como eu expliquei no início do vídeo. Você vai trabalhar essas carreiras de diminuições até faltar mais ou menos 2 carreiras para finalizar aqui, tá? Quando você vê que tá faltando mais ou menos 2 carreiras, você para, que nós vamos vir fazer uma adaptação para dar essa ondulação aqui da lateral. Dessa forma aqui. Então, quando faltar 2 carreiras, nós vamos fazer essa modificação aqui para ele dar essa cinturada na lateral, tá? Fiz aqui as minhas 10 carreiras. Vou pegar meu molde. Ó. Vocês conseguem ver que falta aqui mais ou menos 2 carreiras para finalizar? Aqui vocês conseguem perceber que se eu fizer 2 carreiras aqui, sem diminuir essa parte de cima, ela vai ficar reta, aqui vai faltar e aqui vai sobrar. Então, como é que nós vamos adaptar isso? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos iniciar aqui com 7, 8 primeiros pontos. Ponto alto duplo. Vamos fazer por cerca de 5, 6 pontos altos. E o restante, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Dessa forma. Aqui eu divido da seguinte forma. 10 pontos baixos, 5 pontos altos e 7 pontos altos duplos, tá? Mas aí você pode dividir da melhor forma que ficar aí, porque você tem que saber também a quantidade de pontos que ficou a sua lateral. Mas é mais ou menos essa divisão, para no final ficarmos entre 10 a 12 pontos baixos, tá? Do meio pra cá. Você marca assim, olha mais ou menos o meio da sua lateral. Do meio pra cima, você vai fazer pontos baixos. Do meio pra baixo, que é onde é a cava, você vai fazer pontos altos e pontos altos duplos, tá? A gente só vai fazer uma carreira com essa adaptação. Tá bom? Então aqui no meu caso eu vou começar com pontos altos duplos, tá? Porque é a parte da cava. Vou subir aqui. Nessa carreira nós ainda vamos fazer uma diminuição, tá? 4 correntinhas. Dou 2 laçadas na agulha. Venho no ponto seguinte. Puxo a linha. Ficando com 4 na agulha, laço. No ponto seguinte, puxo a linha. Vou ficar com 2, 4, 6 na agulha. Vou tirar 2. Tirar 2, e depois tirar os 3. Seguir fazendo pontos altos duplos. Laço a linha 2 vezes, venho no próximo ponto, tiro 2 e tiro 2. Laço a linha e vou fazendo por aproximadamente 7 pontos. Vou fazer aqui o meu último ponto alto duplo, que é o 7º ponto. E agora nós vamos fazer pontos altos normais, tá? Vamos fazer 5 pontos altos normais aqui. No caso, tô falando pro meu caso aqui, tá, menino? Do tamanho 52. Se você estiver fazendo exatamente igual que eu estou fazendo. Caso você esteja fazendo um modelo diferente, caso esteja fazendo um tamanho diferente, a lateral estivesse mais fina, mais grossa, aí você tem que distribuir os pontos. Você marca mais ou menos aqui o meio da sua lateral, tá? E daqui pra cá você vai fazer meio pontos altos, e daqui pra cá você faz metade de pontos altos, metade de pontos altos duplos, metade de pontos altos, tá? Mais ou menos essa divisão aí. 2, 3. Agora eu vou fazer meios pontos altos, ó, dessa forma. Até completar lá os 10 pontos que ficaram restantes. Até completar os 10 pontos restantes, tá? Vai ficar assim, ó. Vocês conseguem ver que ele já deu aqui uma elevada, a parte de baixo, para fazer esse desenho aqui da lateral. Ó, agora a gente vai ter só mais uma carreira de pontos altos e vai fechar aqui o desenho, tá vendo? Ele deu aquela leve curvadinha. Agora a gente vai voltar fazendo pontos altos sobre o ponto de base e finalizamos essa lateral. Subir 3 correntinhas. Eu vou trabalhar ponto alto sobre o ponto de base até o final. Assim vai ficar a nossa parte da frente. E a parte das costas é praticamente a mesma coisa, tá? A parte das costas ainda é mais fácil do que a parte da frente. Porque você só vai fazer, no meu caso aqui, para esse modelo fio dental, você vai fazer uma diminuição. Por quê? Você tem que ficar com a mesma quantidade de pontos da frente, tá? A minha da frente ficou com 22. Então a minha de trás não precisa ficar com 22. Então eu vou diminuir aqui até ela ficar com 22. Como a minha parte de trás ela é mais estreitinha, aqui ela é mais estreitinha, ó, não vai ter tantas diminuições. Vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos. Vai pegar aqui, vai inserir o fio aqui na última carreira que você fez aumento antes de começar a subir.
para a parte da cintura, vai inserir o fio. Você vai fazer a quantidade de pontos que as carreiras pedirem, entendeu? Para não ficar nem muito larga nem muito apertado. No meu caso aqui, eu já fiz, deu... No meu caso aqui deu 23, tá? Então eu tenho que fazer a mesma quantidade desse lado e desse. Aí vou fazer uma carreira de pontos baixos até chegar aqui na parte da cintura. Vou fazer aqui e volto com vocês. Lembrando que tem que ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados, tá? Fiz aqui os meus 23 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas. Lembrando que eu falei que a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos dessa lateral da frente na lateral de trás. Então, aqui eu tenho 22 pontos. Aqui eu preciso de 22. Então, eu só vou ter uma diminuição, tá? Aí você tem que ver a quantidade certinha de pontos da sua lateral, pra ver se vai bater a parte da frente e a parte de trás, tá? Aí você tem que ir observando e, de preferência, colocando no molde, tá? Porque é um molde que vai te direcionar a aumentar e diminuir. Aqui vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no nosso penúltimo ponto, tá? Vou fazer aqui e volto com você. Cheguei aqui, ó, faltando 3 pontos para encerrar a carreira. Vou laçar a linha, tirar 2, ficando com 2 na agulha, fazer uma diminuição. Tirar 2, ficando com 3 na agulha, fechar as 3, no último ponto, vem e faço um ponto alto. Aí vou contar quantos pontos eu fiquei. 22 pontos, que é exatamente a quantidade de pontos que eu preciso na parte da frente. Então eu vou trabalhar aqui carreira de pontos altos sobre pontos altos, tá? Essa parte de trás aqui ela não tem muito mistério, vai ser ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá, faltando 2 carreiras, e vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos a parte da frente. 7 pontos altos duplos, 7 pontos altos duplos, 5 pontos altos normais e 10 meios pontos altos, tá? Vou fazer aqui. Deixa eu explicar pra vocês aqui logo como é que a gente vai fazer a união e a elastização da calcinha pra adiantar o processo. Depois eu vou terminar ali a lateral. Como é que nós vamos unir frente e costas? Você vai botar o lado direito pra cima, tá? E não tem assim um direito e avesso, você pode escolher. Eu sempre prefiro terminar a última carreira do lado avesso, tá? Eu gosto de deixar esse lado pro direito e o lado direito pro avesso, tá? Mas isso é uma preferência minha, você escolhe aí qual é o lado direito da sua calcinha, tá? Você vai botar o direito pra cima, vai virar o direito pra baixo, ou seja, não vai ficar pra cima, não vai ficar pra baixo. Vai colocar aqui, né, obviamente, direito com direito e vai costurar com a própria agulha de crochê. Você pode optar também por usar agulha de tapeceiro, tá? Mas aqui eu vou usar a própria agulha de crochê fazendo pontos baixos. Pontos baixíssimos, perdão. Eu não vou gravar aqui pra vocês como é que eu vou forrar, como eu vou elastizar, porque já tem vídeo específico pra isso aqui no perfil, tá? Vou deixar nos destaques e na descrição do vídeo também. Então é só você ir lá, assistir e finalizar a sua calcinha, tá? Então eu vou acelerar, porque senão os vídeos vão ficar muito grandes. Prendi meu fio, fiz a minha primeira correntinha e vou ir costurando. Insiro nesse ponto aqui eu faço um ponto baixíssimo. Insiro aqui, faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim até o final. E volto com vocês. E vai ficar assim, ó, a união na parte de baixo, tá? Vai ficar uma união bem firme, ó, ela não solta. E vai ficar assim. Aí a gente vai forrar aqui e vai esconder esse relevo. Vou arrematar meu fio. Ó, e assim vai ficar a nossa calcinha, ó. Ah, mas como eu vou elastizar? Como é que você vai fazer essa elastização? Você vai abrir ela. Você abre ela dessa forma. Eu aqui tô usando. Você vai abrir ela assim, ó, sem esticar muito, tá? Deixa que ela mesma assente no local plano. Eu tô usando aqui um elástico de 5 milímetros. Caso você não encontre 5 milímetros, é só você cortar um de 10 milímetros no meio, que dá o mesmo resultado, tá? Aí você vai pegar e vai medir mais ou menos assim, ó, dando uma leve esticadinha, tá? Não precisa dar muita pressão, porque no final você vai ajustando as laterais. Ó, você vai dando aqui, ó, um dedo. Você mede assim, ó, aí tira um dedo. Mede aqui e tira um dedo. Vai medindo mais ou menos assim. Ou, se você não quiser medir no olho, se não tiver muita experiência com elástico, você pega a sua fita em pé e mede toda essa volta da perna. Aí você corta um elástico mais ou menos com... No meu caso aqui deu 70, eu vou tirar aí 10 centímetros. Então eu vou cortar um elástico com 60 centímetros e vou ajustando ele, tá? No final a gente sempre dá uma ajustadinha aqui no final pra ele ficar firme, mas não apertado, tá? Ele não pode ficar muito apertado, senão ele fica desconfortável. Ele tem que ficar
firme, tá? Igual eu explico no vídeo pra vocês. Vou deixar linkado aqui o vídeo de como a gente elastiza, como que a gente prende o elástico na peça. Vou deixar pra vocês lá no destaques, desafio meu primeiro biquíni. E vou deixar na descrição do vídeo também, tanto o vídeo de forro, como forrar, quanto o vídeo de como elastizar, tá bom? Eu aconselho primeiro vocês a forrarem e depois elastizarem, tá? Eu vou fazer aqui e volto com a peça pronta pra gente fazer o acabamento das laterais, tá bom? E a calcinha fica assim. Antes de elastizar, lembrem de forrar, tá? Pra ficar mais fácil. Já tem um vídeo aqui ensinando como forrar. Vocês vão elastizar tanto a parte da cintura quanto a cava das pernas, tá? Também já tem vídeo aqui, vou deixar tudo lá nos destaques pra vocês, de como elastizar. É tudo trabalhado em ponto baixo, o acabamento. Aqui na lateral também é ponto baixo, ó. E, pra finalizar, eu passei aqui uma correntinha pra fazer a amarração lateral, tá? Isso aqui é opcional, você pode só emendar as duas laterais costurando ou colocar esse detalhezinho aqui pra dar mais um charme na calcinha. E assim ela fica pronta. E assim fica a nossa calcinha, tá? Vou deixar os vídeos tudo explicadinho pra vocês lá nos destaques. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou me chamar lá no direct.